Olá a cada um de vocês que nos assiste pelo nosso canal do YouTube ou nos ouve através do seu tocador de podcast de preferência. Eu sou a Maria Olívia, Data Protection Officer e Compliance Officer da VisãoPrev, e esse é o VisãoCast, um podcast da VisãoPrev, empresa que administra os fundos de pensão dos colaboradores do Grupo Telefônica no Brasil e dos seus familiares. O VisãoCast surgiu de um dos principais fundamentos da VisãoPrev, não só conversar com seus mais de 22 mil participantes, mas também com qualquer pessoa que esteja interessada em assuntos do cotidiano, como educação financeira, planejamento da sua aposentadoria ou do seu próximo sonho, segurança digital, e aqui um spoiler do nosso episódio de hoje, num bate-papo bastante descontraído, sem roteiro, mas compartilhando experiências, que é o que faz a gente construir todo esse conhecimento tão necessário. Nosso tema hoje desse episódio é como navegar no mundo digital com liberdade e responsabilidade. Eu não estou aqui sozinha, obviamente eu estou aqui como especialista no assunto, uma pessoa com bastante experiência e conhecimento, não só técnico, mas também de vida. Ela atua como CISO de uma multinacional grande, não só no Brasil, a gente pode falar no mundo. É a Lucy Angel. Lucy, bom dia. Obrigada por estar aqui com a gente, muito obrigada pelo seu tempo, disponibilizar seu tempo de estar aqui com a gente, para falar de um assunto super relevante, né? Muito, né? Muito relevante. Seja bem-vinda. Obrigada, bom dia a todos. Eu que agradeço enormemente o convite, é um prazer estar aqui com vocês hoje para falar de um assunto que eu sou apaixonada. Então eu falo que mais do que profissão, eu amo o que eu faço. Que legal. Então eu acho que isso já dá uma boa dica para vocês do que a gente vai falar aqui hoje e o amor que a gente coloca nisso. De como esse papo vai rolar. Pois é. Vamos então só tirar a primeira dúvida que vai surgir de vocês. Eu falei que ela está atuando como CISO de uma grande multinacional global. Fala pra gente, Lucy, o que representa a sigla CISO e o que faz uma CISO? Tá bom. Bom, CISO é Chief Information Security Officer. Então, é a pessoa responsável por cuidar da segurança da informação, da segurança digital, da segurança cibernética, que todo mundo fala por aí, nesse termo, né? Segurança cibernética. Então, é a pessoa que cuida disso na empresa. Mas, olha só, gente, eu não faço nada sozinha. Nada. Porque segurança cibernética, segurança digital, segurança da informação é muito mais sobre pessoas do que sobre tecnologia. Então já vamos dando mais spoilers aqui, né? Isso. Viu como a gente é uma pessoa certa para falar com a gente hoje sobre como navegar com liberdade e responsabilidade. Lucy, tentando aqui separar um pouco do nosso profissional, do nosso dia a dia profissional, para trazer mesmo para a experiência prática, que é a identidade mesmo que a gente espera aqui nesse podcast, no VisãoCast. Você tem medo do mundo digital? Ou já teve mais medo e foi aplicando ali regras ou ferramentas suas mesmo, que você estabeleceu para ficar mais segura? Olha, eu não diria que é medo, né? Eu acho que no mundo, eu acho que o mundo ele está cada vez mais digital. Então, ter medo, eu acho que não é um sentimento que a gente tem que ter, né? Porque o medo, ele te para. Então, você acaba deixando de fazer as coisas por medo. Então, eu acho que medo não é a palavra, mas com certeza você ter alguns cuidados, né? Então, essa é a palavra, eu acho, sabe? É você... Isso é muito engraçado, porque outro dia até eu vou contar uma pequena história aqui. Eu estava conversando eu estava fazendo várias reflexões sobre a segurança cibernética e eu perguntei para uma pessoa que cuida de segurança física, né? Segurança. Uhum. E aí eu estava conversando com ele, né? E falando, e falei, por que você acha que as pessoas elas não têm o mesmo comportamento no mundo digital que elas têm no mundo físico, né? Então, assim, as pessoas evitam, vamos lá, as pessoas evitam ir em determinadas áreas porque elas sabem que não é seguro. Exatamente. Infelizmente, a gente vive num país que a gente tem que andar com muito cuidado na rua, a gente olha,
né? A gente tenta estar atento o tempo inteiro. E aí eu falei pra ele, por que você acha que isso não acontece no mundo digital? Aí ele falou assim, Lucy, sabe o que é o negócio? Ele falou assim, que no mundo físico, você vê o tempo inteiro as coisas acontecerem. No mundo digital, você não vê. E ele falou, e é da natureza humana. Se a gente não vê, a gente não crê. E a partir do momento que a gente não vê, a gente não crê, a gente acha que tá tudo bem, que nada vai acontecer. Não é? Exato. Então aí, quando eu conversei com ele, ele me trouxe essa, eu falei, nossa, você tem toda a razão. E aí, até trouxe um exemplo pra ele, né? Eu tenho um filho pequeno, e aí eu fui pesquisar um dia, porque a gente tava assistindo um filme do Carros, da Disney, e aí ele, pequenininho, ele falou assim, medo, numa determinada cena do Carros, que é onde o McQueen, lá, o personagem principal, ele vai acordar os tratores. Sim, é uma brincadeira. Uma brincadeira, tava escuro, e ele falou medo. E eu falei, como é que pode, gente? Ele nunca ninguém ensinou pra ele a ter medo. E eu fui pesquisar. E aí eu vi que os bebês, eles nascem com 2 tipos de medo. Um é o medo de cair, e o outro é o medo de sons altos. E naquela cena, a hora que ele faz, que ele roda, o som do trator é alto. Eu falei, nossa, e aí uma outra coisa, ou seja, todos os outros medos que a gente tem são ensinados. Exatamente. Então, aí você remete tudo, aí eu linkei isso que o segurança me falou com este ponto da psicologia e falei, caramba, agora eu entendi porque as pessoas não têm medo. Ninguém ensinou. Ninguém ensinou. Que assim, não é ter medo, mas é como a gente se comporta, Mas né? existe um ambiente aqui que também pode não ser 100% seguro. Exatamente. Então, como é que a gente se comporta num ambiente que, assim, em teoria, você não tá vendo o que tá acontecendo? Quando você fala disso, de como fomos ensinados, você sabe que eu acho que ainda existe, é mesmo uma impressão que eu tenho. Ainda hoje as pessoas entendem que estar conectada é isso. Eu estou com o meu celular na mão, eu estou com um tablet, estou no meu notebook. Quando, na verdade, você está conectado o tempo todo. E mais, a conexão, ela não é um cabo. A conexão é algo que derruba portas e paredes, não existe mais nada de tijolo, tudo agora é de vidro. É isso aí. Dependendo do cuidado que você toma. A responsabilidade que você tem, do cuidado que você toma. E então, quando você me falou isso agora, juntando com a psicologia, me veio muito isso. Exatamente, as pessoas ainda acham que conectar é algo físico, um cabo. Ou eu estou no aplicativo, eu estou no site fazendo uma compra. Não necessariamente. Se você fez Você não sabe mais onde você tá. Você não sabe mais onde conectado e você não sabe mais onde você tá. Exatamente. E aí falha. Você não sabe mais onde seus dados estão. Você não sabe mais onde e aí você leva, né, para a parte mais, né, pessoal, né? Foto, né? Biometria, áudio. Você não sabe mais onde foi parar. Exatamente. É isso, entendeu? Então, assim, é este tipo de cuidado que a gente precisa ter. Sim. E aí, eu acho que isso não é tão nítido para as pessoas, porque justamente elas não veem. Eu vejo assim, por exemplo, outro dia eu estava falando com a minha mãe sobre isso. A gente recebe muita ligação, né? Que isso já virou até meme, né? As ligações assim. Eu estou vivendo, eu estou só passando os meus dias recusando ligação. Mas a gente já sabe que não é só sobre uma ligação, um engano. Na verdade, aquilo é um novo formato de coleta de dados. Exato. E para conversar com a minha mãe, por exemplo, sobre isso, porque aí ela atende, alô, aí pronto. E para você conversar sobre isso, não, isso aqui não é só uma ligação de engano. Estão gravando sua voz. Estão gravando a sua voz. Quer dizer, que tem a biometria a gente tem a biometria da voz hoje em dia, né? Então, e com a IA, você consegue fazer muitas coisas, né, com a voz da pessoa. Exatamente. Então, mas é isso. E aí, isso é um bom exemplo, porque outro dia eu falo, né, que é a casa de ferreiro espeta de pau, né? Meus pais caíram num golpe. Embora eu fique ali, olha, né, trabalho com isso, né? Cuidado, as pessoas te ligam, aproveitam, sabe, te colocam numa situação de estresse. Né? Então, assim, ligaram para meus pais e falaram para eles que o cartão de crédito dele estava sendo usado numa determinada loja, naquele momento, uma compra de X mil reais, assim, absurdo. E aí,
a pessoa falou, não, eu posso te ajudar, eu vou cancelar seu cartão, abre seu aplicativo do banco, me passa o token. Minha mãe, naquele desespero, passou o token. E aí, enfim, aconteceu o que aconteceu, eles tiveram um prejuízo financeiro e não foram ressarcidos, porque realmente ela deu o token, né? Então, isso é uma outra coisa, tomar cuidado com as nossas senhas, que é o que eu costumo falar, né? É a sua identidade. Você não toma cuidado com seus documentos no mundo físico, né? Seu CPF, seu RG, você não, né? É o mesmo cuidado que você tem que ter com sua senha, com seu login. Aí fala, vai olhar senhas fracas. Poxa vida, senha fraca. Gente, uma senha fraca é muito fácil de você quebrar. Quebrar de verdade, acertar a senha. Então eu falo, poxa, constrói uma senha difícil. Aí como que eu construo uma senha difícil? Primeira coisa, não coloca nome de pai, de mãe, não coloca teu nome, não coloca o nome do cachorro, porque às vezes você coloca uma foto no Instagram e faz menção ao cachorro, bota o nome do cachorro. E essas, né, as organizações criminosas, elas estão o tempo inteiro escaneando tudo. Escaneando olhando tudo que você posta, sabe? Eles procuram detalhes e as mídias sociais são um ótimo lugar para achar detalhes da sua vida. Então, isso facilita muito você ter uma senha quebrada, por exemplo. Então, não coloca o nome do pai, da mãe. Sei lá, tem uma música que você gosta, pega as iniciais da letra da música e não coloca a data de aniversário, que também é outra coisa fácil. Qualquer documento teu tem data de aniversário. Então, nessa linha que a gente vai. E também pensar que os criminosos, eles agem justamente nesse momento de estresse. Porque, né, até tem uma teoria que chama, do Daniel Kahneman, que é o sistema 1 e o sistema 2. E o sistema 1, ele funciona justamente para te dar respostas rápidas, curtas. E o sistema 2 é um sistema do cérebro, é um sistema onde você demora um pouco mais para buscar as respostas. E esse tipo de situação onde você é colocado no estresse, ele acessa o sistema 1. Então você acaba não pensando e responde responde a resposta mais fácil naquele momento. Então, e é justamente aí que eles se aproveitam, né? Ou seja, mais uma vez a gente falando, o problema não é a tecnologia, ainda que o uso da tecnologia potencializa. Você vê, tem todas essas questões psicológicas, tem toda essa questão do Total. comportamento humano, só que isso vai ser utilizado, o cuidado vem daí, Exatamente. de você evitar. Eu fico aqui pensando, não sei se você concorda comigo, Lucy, é uma coisa que a gente fala já há tanto, assim como das senhas, de não colocar, né, desde que o mundo é mundo, a gente fala, não coloca uma data de aniversário de senha e qual que é a senha, inclusive que se repete, não repita as suas senhas em todos os mesmos canais. E é a mesma senha em todos os canais daquele número. Mas assim, outra coisa que a gente fala há muito tempo, porque antes do mundo digital a gente já falava da segurança da informação, foi o que você disse, você não protege teu documento de identidade? Você não protege teu exame? Você não deixa teu exame aberto numa mesa? Não. Você não tranca a porta da sua casa? É isso. O teu carro? Você extrato bancário. Então, por que no mundo digital a coisa fica solta? Informação é poder. E se informação é poder e ela está disponível em todo lugar, porque parte da liberdade do mundo digital vem disso, né? De você ter tudo disponível em lugares que você nem imagina que eles existem, mas eles já existem e está tudo lá disponível. O grande desafio é a responsabilidade. Esse é o grande desafio. Total, eu costumo falar, né, que, enfim, trabalho numa empresa muito, muito grande. Cibersegurança é parte da estratégia da empresa. Porque no mundo digital não tem como não ser assim. Então, segurança tem que estar dentro da estratégia. Mas uma coisa que é assim, eu falo, gente, olha só, o ecossistema, eu tenho que extrapolar, não é só a minha empresa. Então, quem são os meus parceiros? Com quem que eu estou trabalhando? Quem são os terceiros que eu estou trabalhando? Quem é meu público? Quem são meus clientes? Isso tudo tem que estar seguro. Né? E aí, como é que você faz? Como é que você faz isso ficar seguro? Justamente e você volta de novo nas pessoas. Porque o que a gente tem todo mundo em comum aqui são as pessoas. Porque a tecnologia e o processo, elas não vão ser iguais em nenhum desses lugares. Então, é justamente isso, é sobre o comportamento da pessoa.
E eu acho que enquanto a gente não se der conta disso, o ecossistema ele vai ficar frágil. Então, cada vez mais a gente tem que investir nisso. As pessoas têm que ser... O comportamento ele tem que ser seguro no dia a dia. Porque o que acontece? Quando eu sou segura no dia a dia, eu não penso mais, entendeu? Aí o meu sistema 1 vai ser seguro. Então, eu saio do sistema 2 e passo para o sistema 1 do Daniel Kahneman no modo seguro. E eu não preciso mais pensar. Sabe? Vai ser no meu dia a dia, eu vou ter esse comportamento seguro. E eu vou levar isso para minha empresa. Então, é nisso que a gente tem que pensar, que sabe, é sair um pouco dessa, porque a tecnologia ela tá aí, ela é uma ferramenta. Claro que a tecnologia, por exemplo, a gente tá falando de IA. A IA é uma outra tecnologia super potente, que assim, é inegável a potência que ela tem, mas ela é mais uma tecnologia, né? E ela tá aqui como ferramenta para ajudar o ser humano, né? Tomara, né? Que a gente não perca o controle sobre ela, né? E que ela não ande sozinha. Mas é isso, ela tá aqui para facilitar a nossa vida, né? Assim como também facilita a vida de todo mundo. Então, facilita a vida também dos hackers, por exemplo, né? Uma coisa que eu costumo falar é que hoje em dia com a IA, todo mundo vai poder desenvolver seu próprio produto. Você usa uma IA, usa a IA outra e faz um produto. E também isso serve para o mundo cibernético. Então, os atacantes também usam a IA para atacar. Então, assim, é esse mundo que a gente está vivendo. E o que acontece de novo? As pessoas estão ali no meio. Então, é sempre sobre pessoas e o comportamento que a gente traz para a mesa. Não, e a mensagem que a gente está passando aqui, né? Você acabou de falar, né, casa de ferreira, espeto de pau. Ninguém está imune. Ninguém está imune, gente. Ninguém está imune. Porque não é o seu conhecimento. É isso que a gente está falando, é isso que a Lucy está reforçando aqui. Não é um conhecimento técnico que te impede de sofrer. Porque as pessoas que estão usando aquela ferramenta para os seus objetivos, elas vão. A gente a gente estava falando aqui antes da gravação e a gente falando de situações onde eu vejo muito isso, né? Quando a pessoa fala, mas como sabe que eu estou nessa situação, que eu uso esse banco? Sabe, porque a informação está disponível. Não é o conhecimento técnico em tecnologia, em cibersegurança, que vai te proteger. O que te protege é essa mentalidade de eu vou me proteger, né? É isso. A forma como eu uso, por exemplo, eu vou usar um martelo. Eu tomo cuidado para não martelar, usar uma faca. Eu guardo os meus dedos para não cortar os meus dedos. Eu vou usar a IA, eu vou usar a tecnologia, eu vou usar um site, eu vou usar um aplicativo, eu vou usar de forma que aquilo não me prejudique. Mas não, a gente não tem... E eu acho que nunca foi, né? Principalmente para quem está no mundo corporativo, porque vai desenvolvendo, né? Vai se desenvolvendo a partir das facilidades. A ideia nunca foi sair do mundo digital. Não. A ideia é sempre como facilitar para o meu cliente. Como facilitar. Gente, mas as pessoas parecem que estão entendendo errado, né? Quando eu falo de facilitar, não é deixar mais seguro. Facilitar é dar acesso. De maneira responsável. Então, e segura. Eu coloco Wi-Fi em todos os lugares, eu disponibilizo o Wi-Fi, todo mundo quer o Wi-Fi. Eu disponibilizo o Wi-Fi para as pessoas se conectarem em qualquer lugar, mas aí eu adorei o que você falou sobre ecossistema. Mas dentro desse ecossistema, quem vai usar esse Wi-Fi? O Wi-Fi, que inclusive está disponível num lugar público, sem uma senha de proteção. Exatamente. Que qualquer um pode estar ali vendo o que está passando de informação. Não é? É assim, gente. É desse jeito, entendeu? Então, assim, é o que ela falou no começo, a Maria Olivia falou no começo, assim, as portas, não existem mais. Não existem mais. Você falou de vidro, eu fiquei pensando, talvez nem existam mais. Talvez nem o vidro, né? Nem o vidro. Porque é uma facilidade. É uma facilidade de ir e vir no mundo digital. Exatamente. E aí eu te pergunto, onde estão teus dados? Não sei. E você se pergunta... Obviamente, né, eu também sou Data Protection Officer, então tem um poder que foi a ideia, muito embora nem todos percebam, que veio com a Lei Geral de Proteção de Dados, que era isso, entregar para o dono da informação
o poder sobre a sua informação. Isso. O que eu quero dizer é, sempre existem tentativas, maneiras de entregar para o dono da informação o poder total sobre ela. Assim como a tecnologia, o virtual, o digital, vem derrubando barreiras, porque a ideia é, vamos todos nos conectar. Lembra do que eu disse? Não é um cabo, não é algo ligado. A conexão vem de um compartilhamento de imagem, de um compartilhamento de informação, de uma notícia que você pega e você repassa aquilo. Essa é a conexão. Então você derruba mesmo barreiras que é para conectar todo mundo. E aí, como que a gente faz para se proteger sem pirar? Esse é o termo. A gente se protege sem pirar, sem alarmar, sem colocar todo mundo em pânico, porque não é gritar fogo no meio do cinema. Não, É só... Eu acho, até me veio uma analogia agora, não é gritar fogo no meio do cinema, mas sabe quando a gente entra no cinema, antes de começar o filme, vem aquele aviso, olha, em caso de incêndio, tem as portas para vocês saírem. É isso aí. Tem os extintores. E a gente está falando isso para o usuário, a gente está dizendo isso para as pessoas, olha, tem aqui, ó, tem extintor de incêndio, mas o incêndio pode acontecer. É exatamente isso. Como que você está se cuidando para isso? E isso intergerações, você tem um filho pequeno que você vê numa situação ali rotineira, a gente assistindo um desenho, ele te fez pesquisar. Por quê? E aí eu comecei a conectar toda essa história de por que as pessoas, assim, chega até a ser... eu acho que é uma palavra forte, mas negligenciam. Se negligenciam. Entendeu? E assim, cara, e no mundo de novo, né? Depois da pandemia, o mundo ficou digital, assim, absurdamente. E foi ótimo, porque olha só que louco, né? A gente estava outro dia conversando em casa e fazendo uma videochamada. E assim, poxa vida, antigamente isso não existia, né? Então, assim, meus filhos olham assim, falam, você conversa com eles, antigamente não existia, se aproxima, você digitaliza e aproxima, sabe? Mas de novo, a gente precisa tomar cuidado, né? Então, vamos, não sei se você topa a gente lançar aqui essa corrente. Segurança digital também é autocuidado? Total. Você passa um protetor solar na praia. Então também você vai tomar cuidado, você vai melhorar a sua senha. Isso. Assim como você passa o protetor solar na praia, você vai melhorar a sua senha. Você não vai compartilhar. Não, e detalhe, se você não passa protetor solar na praia, passe a passar também. Sabe, a Visão Cash é sobre autocuidado acima de tudo. Passe protetor solar. Use uma senha forte. Não repita sua senha em N. Ai, mas olha, Lucy, putz, eu tenho que ficar lembrando de várias senhas. Gente, existem aplicativos também para guardar as suas senhas. Para gerar senhas fortes para você. Então, usem a tecnologia a seu favor. Esse aqui vai especialmente para minha mãe, que o Excel dela ainda é um caderno, tá? Funciona. Mas assim, mãe... começaram a usar aplicativos, e eu acho que esse cuidado também que a gente está falando muito aqui, use mais o seu sistema 2, o sistema que você olha e você tem o impulso, você tem um impulso de resolver uma situação. Isso aí. Ou você tem um impulso de... o último que eu ouvi foi de uma amiga. Não, eu já tinha comprado o curso, tava até que um valor ok, ela fez a inscrição num dia, ali no fim da tarde, à noite, ou seja, para mostrar como as informações estão aí, tudo é muito rápido, né? O tempo ali que você tem, isso não é que 5 dias depois que vai acontecer. No dia seguinte, de manhã, ela recebeu pelo WhatsApp, ou seja, ela fez a inscrição pelo site, mas aí a contrapartida já veio pelo WhatsApp, com um preço muito melhor. Olha, mas a gente tem aqui uma super promoção. Sabe, mas ela tinha comprado. Você se inscreveu, mas a gente tem uma super promoção. Então, ela cancelou imediatamente aquela inscrição, que ela estava ali ainda dentro do tempo, da janela de tempo possível, e fez a inscrição. Mas ela me encontrou na sequência e ela veio falar comigo. Ela fez, Lívia, mas assim que eu fiz a inscrição seguinte com aquele super desconto, eu pensei,
Não. Tá errado. Era o golpe. Porque é isso, né? Vem naquele teu momento. Nossa, mas que ótimo, porque eu acabei de fazer, então Posso cancelar. cancelar. É isso aí. E olha que interessante, porque o golpe tem um monte de informação. Sabe que ela consegue cancelar em até X dias. Isso é disso que a gente tá falando, sabe? É isso. Olha a quantidade de informação que a pessoa que, né, tinha dela. Tinha o telefone, o nome dela, saber que ela tinha se inscrito num curso que dá para cancelar em 5 dias. E que ela ia olhar aquilo e falar, nossa, é uma vantagem para mim. Então, estou na janela, cancelo. E provavelmente faz aqui o Pix, passa. É isso. Né? É isso. Aí o Pix. Então, assim, É isso. o problema é do Pix? Não. O problema não é do Pix, mas é mais uma É ferramenta. E aí as pessoas vão usar. É isso. É uma ferramenta. É isso aí. Seja ele qual for. O Pix é sensacional. Nossa, como ele adianta a nossa vida. E também adianta a vida das pessoas que têm outros objetivos. Aproveitando aqui, então, a nossa grande campanha aqui de segurança digital também é autocuidado, vamos falar um pouco de saúde mental, né? Porque a gente relaciona muito a saúde mental com tempo de tela, a gente relaciona muito saúde mental Nossa. com privacidade, com exposição, que é o efeito rebote, não é? Aqui a gente tem 2 mulheres que trabalham com segurança digital, com proteção de informações e privacidade de dados. Mulheres que são mães, que cuidam das suas casas, dos seus lares e dos seus. A gente está muito ligado ao feminino, né, da questão do cuidado. Então, acho um bom pontapé aqui para a gente falar de saúde mental. Dá para ter saúde mental e, assim, pensando como a gente veio trazendo todas essas barreiras, tudo isso, tudo que está do lado de lá, da tecnologia, não do lado aqui do nosso lado, mas tudo que estão fazendo com a tecnologia para chegar até a gente, dá para ainda assim ter saúde mental. É fundamental, né? Tem que ter, né? E aí até vou ilustrar com um exemplo também. Eu tava no restaurante, jantando, e tava eu com meu marido, e as mesas em volta, sei lá, deviam ter umas 8 mesas em volta. Tinham casais, né? A grande maioria era casais, mas tinha também 2 famílias. E nessas famílias tinha uma família com um casal e 2 filhos, e na outra um casal e um filho. Sem brincadeira nenhuma. Estavam todos eles no celular. Todos. Todos, mas é todos, todos, todos. Isso é uma coisa que eu fico muito atenta. Porque, e aí o que a conversa? As conversas, eu observo muito, e as conversas deles eram em torno do celular. Então era, olha, nossa, olha não sei o quê. Aí, que legal. E assim, eu fiquei extremamente assim, falei, gente, a gente tá se perdendo. E aí as conexões das pessoas, elas estão se perdendo. Né? Então, eu acho que a gente precisa realmente encontrar esse equilíbrio entre o mundo digital e o mundo pessoal, porque senão a gente vai perder essas conexões, e o que vai restar? Né? Então, é um impacto muito grande aí, falando até de gerações. Né? As gerações, cada vez mais, elas estão mais conectadas, porque, né, já nasce com o celular na mão, já nasce com o tablet na mão. E aí você vê isso já refletido, por exemplo, no mercado de trabalho. Quando você vai entrevistar alguém, né, que vai entrar na empresa como estagiário, eu já escutei gente falando que tem fobia social. Falei, mas você tem que vir para a empresa. Mas eu tenho fobia social, eu não consigo ficar no meio das pessoas. Então, e no mundo onde você vê a inteligência artificial, e o que vai? A diferença de tudo isso é justamente o ser humano. Então a gente não pode perder esta conexão humana, né? Então, assim, de novo, digitalizar para aproximar, né? Digitar aproxima, mas a gente tem que desligar, desconectar um pouco. E aí, de novo, a gente entra no comportamento humano. Porque é muito, assim, como é que você ensina? Né? Tem que vir da gente, que nasceu, né, cresceu sem isso. Isso foi inserido na nossa vida. E a
A gente precisa passar o que a gente sabe para as próximas gerações, porque senão eles vão crescer, estão crescendo nesse mundo. Então, só o que eles vão ver é só isso. E aí as conexões humanas elas vão se perdendo. E, na verdade, o ser humano ele é um animal social. Então, como é que você, assim, como é que você sai de ser um animal social para eu tenho fobia social? Sabe, uma coisa muito, muito complexo. Então, além de você, claro, né, ter esse comportamento seguro que você tem que trazer para o dia a dia, eu acho que a gente também tem que ter esse mindset de que, assim, nós somos pessoas que precisam do contato humano. Então, como é que a gente faz isso? Lá em casa, por exemplo, o meu enteado, ele foi ganhar um celular com 13 anos. Todo mundo na sala dele já tinha. E a gente segurando, porque assim, né, todo mundo já tinha, tudo bem que você tem um lado de, poxa, rolavam, né, encontros que o pessoal combinava que ele não tava. Mas foi a melhor coisa que a gente fez. Porque hoje, ele não fica o tempo inteiro no celular. Então a gente senta para jantar, tá todo mundo assim, todo mundo larga o celular. E quando um fica no celular, é motivo de reclamação. Então é ótimo isso, porque assim, sabe, essa coisa de o tempo inteiro, que é o que você falou, sabe, acaba gerando, e aí tem outra coisa, né, porque a tela, ela gera outros estímulos, então tem outras coisas acontecendo, né, com as gerações que a gente está percebendo, que já tem estudos dizendo que é o reflexo da tela, da exposição, né, e aí sem falar até no físico, que eu falo, gente do céu, pois eu tenho um problema de cervical, tenho que fazer fisioterapia toda semana. E eu fico olhando as pessoas assim, ó, no celular, e falo, caraca, como é que pode? Antigamente eu nem tinha celular, né? Não ficava desse jeito. Imagina esse adolescente quando tiver minha idade. Então, de novo, é sobre autocuidado, né? É Sobre autocuidado. Mas aí, até vou extrapolar um pouco, que você falou da questão da mulher, que a gente tem né, é nosso querer cuidar. Mas eu acho que a sociedade ela está tão se modificando que eu acho que todo mundo tem que cuidar de todo mundo. Não é mais só a mulher cuidar. Eu acho que o homem também tem que cuidar. Né? A gente tem que se autocuidar. Todo mundo se autocuidar. E, de novo, é o ecossistema. Então, a gente volta para aquela questão do ecossistema. A gente volta, né, para a questão das pessoas. E é isso que eu enxergo, sabe? Com certeza. É. Eu vou confessar aqui, o meu conceito de privacidade, e eu lembro muito do que você falou no começo da conversa do segurança, né? Segurança do que a gente vê e o que a gente não vê. E agora, quando você falou da fobia social, um pouco de eu tenho fobia social, então a tecnologia, o mundo digital me protege disso, quando também ele não foi desenvolvido para isso. Não foi desenvolvido para desconectar as pessoas. Ele veio justamente para conectar as pessoas, para aproximar e conectar mais rápido. Depois que eu fui mãe, isso está totalmente ligado com a minha maternidade. Eu comecei a ver a privacidade de uma forma diferente nesse sentido da reflexão. Eu estou postando uma foto do meu dia, que tem a minha filha. Tá, é o meu dia. E ela tá no meu dia. Sim, mas ela não faz o que queria também expor aquela parte do dia dela, né? Eu tô expondo o meu dia, o que ela faz parte. Ou na escola, né? Tá interagindo com as crianças, tal. Deixa eu postar essa foto, que graça, maravilhoso aquele momento. Primeiro que essa foto tem milhões de informações e isso fica assim muito latente pra gente que é mãe, né? Olhar aquilo e falar, o tanto de informação que tem nessa foto. E outra, tem outras crianças junto na foto. Ou seja, tudo isso para dizer que consentimento virou um grande mantra na minha vida, que é isso. Mas aquela pessoa consentiu porque sou eu aqui que estou ditando aqui dentro do meu espaço. Isso aí. E também essa ideia que também volta para a questão do físico, né, do espaço físico, da confiança. De onde surgiu essa nossa ideia de que essa rede social é o meu espaço? Seu espaço? Pois é, você compartilha com todo mundo. Como é que é seu espaço? A partir do momento que você compartilhou, é de todo mundo que está ali. Claro que você escolhe com quem você compartilha. Mesmo assim. Mas mesmo assim, a partir do momento que você compartilhou, você não controla a outra pessoa.
né? Então, eu acho que é bem nesse sentido. Então, assim, essa questão de privacidade, ela é realmente, assim, fundamental, né? Você pensar, ter este pensamento. Porque você vai postar e aí você tá compartilhando com pessoas que você sabe, mas você não sabe o que aquelas pessoas vão fazer com aquilo. E aí isso começa a criar começa a reverberar, entendeu? De repente a tua foto, cara, você olha e fala: "Nossa, mas sou eu. Nossa, mas eu não como que aconteceu?". Aí já foi. Então, a questão até é para se proteger, para proteger o ecossistema, proteger as pessoas que a gente eu acho que quando assim, gente, de novo, a gente tem que ter o cuidado de onde a gente posta, a informação que a gente coloca. E é isso que você falou, você colocou assim: "Vou postar a minha filha", mas será que ela gostaria de ser postada? Tudo bem que é pequena, mas eu não sei, entendeu? Sabe, você tá dando mais informação, você tá expondo mais informação para um mundo onde você não controla mais. Essa que é a verdade, entendeu? E comportamento é hábito. Então, É. por exemplo, que você mencionou do seu enteado, né? Tudo a gente sempre perde e ganha. Então, por exemplo, não estava ali, por exemplo, no WhatsApp combinando com todos, talvez perdeu um programa, mas ganha de outro lado, porque é o hábito. Então, por exemplo, quando a gente diz: "Ah, mas a criança ainda é pequena, até certa idade eu vou postar". Sim, mas aí você está criando um hábito da criança se acostumar A ver e aquilo e achar que o aquilo ali jeito dela de brincadeira é para uma foto, para um post. isso, e aí você gera outras consequências, né. Quando você vê a quantidade de gente que tá ficando doente por questões de like, né, porque gera, né, hormônio, né, dopamina. Então, assim, você olha, quanto mais você recebe, mais você quer. E a partir do momento que você não recebe, você fica doente. Então, assim, gente, é muito complexo. É muito complexo, assim, mas é uma coisa que tem uma frase que eu gosto muito que é assim: "Tudo demais faz mal". Tudo. Qualquer coisa que você pensar demais faz mal. E aí você começa a fazer o exercício, você fala: Não, mas", aí você fala assim: "Tá, exercício demais. Faz lá 3 horas, 4 horas por dia de exercício todo dia, todo dia, todo dia". Alguma coisa você vai arrumar. Tem um cara que trabalha comigo que fazia assim, cara, a coluna dele hoje ele não aguenta, teve que fazer uma cirurgia. Então assim, você tem que fazer? Tem que fazer, mas assim, com parcimônia. E é a mesma coisa no mundo digital, tudo demais faz mal. Então assim, a senha muito, né, a senha que é fácil, ela é demais de fácil, faz mal. Postar demais as fotos, dizer assim a todo momento: localização, onde eu tô. Caramba, as pessoas precisam realmente saber onde você tá, né, entendeu? É isso. Assim, isso pra mim é tão nítido que eu falo assim: "Não posta, não pra que vai postar onde você tá?". Eu brinco, eu falo assim: "Quem precisa saber onde eu tô, sabe", né. E é dos 5 segundos? Cara, Vamos começar a praticar a regra dos 5 segundos? Essa pergunta você fez ótima. Tá, eu tô postando onde eu tô, mas quem quem precisa precisa saber? saber? Exato, quem que precisa saber onde você tá? Né. Aí eu até falo: "As pessoas, gostariam de saber mais da sua vida". Eu falo: "Gente, quem precisa saber, sabe a minha vida, sabe o que que eu tô fazendo". Assim, outra por quê? Né. Você aproveita que a gente falou, vou usar uma palavra que eu acho maravilhosa, que veio da moda. Faz detox digital? Não, eu tô dizendo assim, Eu quase não uso. profissionalmente, né, Não, profissionalmente eu não tenho como. profissionalmente você tá o tempo inteiro conectada? Tempo inteiro, olha, Não, eu tenho muita não, eu tenho muita reunião presencial, que eu faço questão de, assim, enquanto, por exemplo, tô, né, no celular respondendo alguma coisa, eu falo: "Espera só um pouquinho que eu não tô com você". Não adianta você achar que também faz várias coisas ao mesmo tempo, porque não faz, gente, não faz, sabe, esse negócio de: eu consigo". É comprovado cientificamente hoje que, assim, o cérebro ele não consegue fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Nem mulher, não tem nem essa história. Porque a mulher consegue. Não, gente, se você tá fazendo assim, você não está no momento, você não tá presente. Então, assim, quando eu tô em reunião, preciso responder alguma coisa, eu falo: "Espera só um pouquinho que eu não tô com você, não adianta você continuar falando". Aí, agora fala. Porque senão, sabe, aí você, assim, você tá prestando atenção, não tá prestando atenção. Então, sempre, de novo, estar presente, esteja presente. E aí a gente que até tem uma fala também que as pessoas falam assim:
eu perdi a presença. Então, a questão, por exemplo, isso é no mundo físico, dirigir e celular. Gente, não dá certo. Não dá certo. Por quê? Porque a partir do momento que você pegou o celular, você não está mais presente na direção. Não adianta. Mas eu consigo. Não consegue. Gente, não consegue. Então, assim, é sobre, sabe, é isso. Então, assim, eu faço detox, sim, porque eu preciso estar presente com as pessoas. Porque senão não gera conexão. Eu não, assim, a gente não troca. Eu falo para as pessoas, eu falo, gente, o bonito é a gente ter a diversidade, é a gente escutar os outros, né? E a gente poder, sim, construir conhecimento, trocar ideias, porque as pessoas têm vivências diferentes, as pessoas vêm de culturas diferentes, as pessoas não, assim, são completamente diferentes, e esse é o bonito. Então, a partir do momento que você tá no celular, eu tô numa tela e tô perdendo o resto. Então, assim, isso é uma coisa minha, quando eu tô em reunião, eu largo o celular de lado e falo, vamos falar. Porque senão a gente não foca no que é importante realmente. E quando você faz esse movimento, essa técnica, ela também é responsável, né? Porque ela é responsável com quem está falando com você, né? E quando você Isso. fala, eu não estou aqui só um momento, você está sendo responsável com Com a essa pessoa, respeito, né? não é? Sabe? Então, eu acho que o mundo digital, ele ensina muita coisa pra gente. Muita coisa. E não só de conhecimento, mas esse movimento de como que a gente, né, volta de novo, né? É sobre pessoas, é sobre autocuidado, é sobre você usar o digital, que é sensacional, mas como tudo na vida, tudo demais faz mal. Então, Quando a gente fala de comportamento, eu penso, uma outra analogia que me veio, até quando eu estava pensando nesse tema que a gente ia conversar. E agora você falou de movimento, me lembrou. Anos 80, anos 90, lembra do movimento do fast food? Que inclusive veio como a salvação dos problemas das mulheres que ficavam em casa, e que estavam, na verdade, que não ficavam mais em casa, que saíram para trabalhar, mas que tinham ali ainda aquelas tarefas domésticas. Então, olha, pelo menos isso eu resolvo para você. Um fast food, você não precisa mais cozinhar, tá. E aí a gente chega nos anos 2000 e começa a falar, e se a gente se movimentar na forma do slow food? E se a gente voltar a sentar na mesa e comer? é um pêndulo. É A vida, ela é um pêndulo, sabe? Eu acho que isso agora transpondo de novo para o mundo digital, né? Para IA. A gente sai do mundo onde não existia, assim, é que a IA já está aí faz muito tempo, mas a IA da forma como a gente está vendo hoje, ela é nova. E aí você sai de um pêndulo onde ninguém está usando para todo mundo quer usar. E aí você tem que encontrar o equilíbrio, né? Então, é sobre isso, é equilíbrio. Então, assim, fast food, nossa, tá me ajudando, mas e as consequências disso? A gente vê as consequências hoje, e aí a gente volta de novo para aquela questão do equilíbrio. Porque tá tudo bem você comer fast food também, de vez em quando. Você entendeu? Então, assim, aí você volta de novo para tudo demais faz mal. Fast food todo dia, em todas as refeições, não é legal. Mas tá tudo bem você comer fast food também, de vez em quando, né? Então, é equilibrar. E eu acho que na vida é tudo assim, é o equilíbrio, né? É o equilíbrio das coisas. Você não está vendo o digital ali, ele não é tangível, você não pega, mas ele está presente o tempo inteiro. Então, É isso. tome as decisões de É forma isso. mais responsável, pense antes. E a gente também aprende no mundo digital. O mundo digital que deixa a gente ali super conectado e às vezes ausente, ele também nos ensina como estar mais presente. Eu acho eu vejo um comportamento muito curioso, que é assim, eu estou numa reunião de trabalho, ou até com os meus colegas de trabalho, num ambiente mais informal, num bate-papo, ou na família, e eu paro e falo, posso contar isso? Devo dar essa opinião? Faz sentido trazer isso para essa conversa? E no digital? É a mesma coisa, eu devo fazer a mesma coisa. Deve fazer a mesma coisa, exatamente. Aí você está trazendo o comportamento físico para o digital. Mas isso é muito bom, ter essa consciência. Porque talvez não seja todo mundo que tem essa consciência, entendeu? E aí as pessoas, elas têm que desenvolver essa consciência,
né? Então, é isso. Mas, de novo, uma coisa que eu acho que o digital fez e está fazendo muito bem é o conhecimento, né? O conhecimento ele está disponível a um clique. Essa é a liberdade. Muito assim, sabe? Imagina, antigamente, para fazer trabalho de escola, tinha que ir na biblioteca. E aquela edição podia estar desatualizada. Não, imagina, a Barça. Nossa, a Barça era caríssima, né? Eu lembro de ter que ir na biblioteca para ver a Barça e era aquilo que era disponível. Hoje não, hoje você pega o celular, Google, ChatGPT, qualquer outra coisa, E uma coisa que é interessante também não pense que você não precisa mais ter conhecimento. Muito pelo contrário. Você sabe que outro dia eu estava num webinar com representantes do mundo inteiro. Era eu, uma pessoa dos Estados Unidos, Europa e Ásia. Eu era América Latina. E a gente estava falando sobre AI e sobre segurança digital. E aí teve uma pergunta de uma pessoa da Ásia que estava fazendo faculdade de segurança cibernética. E ele falou assim, Lucy, com o mundo aí do jeito que tá vindo a IA, eu tô pensando em largar a faculdade. Aí eu peguei e falei, olha só, não ache que por você ter a IA, vou estudar IA. Falei, olha, deixa eu te falar uma coisa, você precisa ter base, né? Assim, pode ser a faculdade, pode ser um outro curso, mas assim, você precisa ter base, você precisa ter conhecimento para entender o que a IA tá te dando. Porque se você não tiver, é uma informação errada, a IA consome dados. Como é que você vai julgar se aquele dado está correto ou não está correto? Se aquela informação ela é válida ou não é válida? Eu mesmo outro dia peguei a IA alucinando. Fiz uma pergunta para ela me respondeu uma coisa completamente assim que eu olhei e falei, nossa. E eu peguei e falei para ela, olha, você está errada. Aí ela, realmente eu estou errada. Aí ela repetiu o que eu disse para ela. Olha que loucura, ela repetiu o que eu disse para ela. E aí, no dia seguinte, eu fui perguntar para ela já tinha se corrigido e tinha colocado mais informação. Mas imagina, se eu sou uma pessoa que não tem conhecimento, eu vou ler aquilo e vou achar que é verdade e vou passar para frente. E olha que loucura, né? Então, Ou construir em cima daquela informação. exatamente, algo que não é válido. E agora que você trouxe essa questão do conhecimento, você vê num webinar global e com pessoas que, então, se ele faz uma faculdade de segurança, imagino que ele trabalhe com isso, olha o perigo, quer dizer, a gente falou aqui, a maior parte do nosso tempo aqui a gente falou desse uso da tecnologia na vida pessoal, mas profissionalmente, fica esse recado também, que gente, baseia em tudo. Não, você tem que ter conhecimento. Conhecimento é a chave, sabe? O conhecimento e a relação com as pessoas. É isso que vai fazer diferença no mundo daqui para frente, sabe? É só isso. A confiança, a gente está falando aqui de segurança. A gente está falando de segurança, a gente está falando de responsabilidade, a gente está falando de cuidado. Isso vem com confiança. Total. É a base da confiança. E a gente está acostumado, a confiança é isso. Eu estou sempre aqui. Esse é um lugar, um ambiente que eu confio. Eu convivo com essa pessoa, então eu confio. Agora, então, para mim, o que você falou é a grande chave mesmo. É a nossa relação com as pessoas que vai trazendo para a gente conhecimento. Isso. Sobre a responsabilidade. Conhecimento sobre as pessoas também, sobre você entender de onde elas vêm, o que elas trazem para a mesa. A confiança é a chave de tudo. Porque você, por exemplo, você deixa de fazer algumas coisas porque você não confia na pessoa, na marca, sabe? Então, assim, não confia, vai comprar uma coisa online. Eu espero que todo mundo que está vendo aqui vá ver se realmente aquele site existe, né? Se tem alguma reclamação, né? Porque é isso, é sobre confiar. E segurança é sobre te dar essa confiança. Então, é isso. E o cuidado do dia a dia, como você usa aquilo. Hoje a gente tem aplicativos que facilitam tudo, né? Tudo. Você tem um aplicativo que te dá o caminho, o melhor caminho para você. Não é? Nossa, esse daí. Tem um aplicativo que dá o teu almoço. E olha que interessante, né? Vou contar uma outra história aqui também, né? Meu esposo foi fazer um curso em Stanford
E aí ele teve acesso ao cara que criou o Waze. E ele virou e falou, contou uma história dele mesmo, que ele tem um filho, na época o filho dele tinha 20 anos, e aí ele virou pro filho dele e falou assim, filho, o papai vai viajar e eu preciso que você me leve no aeroporto. E aí o filho virou e falou assim pra ele, falou, pai, eu não vou poder te levar no aeroporto. Ele falou, por que não? Ele falou, pai, por que não? O carro tá aqui, eu tô aqui, você tá aí, por que você não vai poder me levar no aeroporto? Pai, eu estou sem bateria no celular e eu não tenho como usar o Waze. Aí ele virou e falou assim, filho, olha só, deixa eu te falar uma coisa. Você já foi pro aeroporto 200 vezes. Tem placa em todo o caminho. Por que você não vai poder me levar? Ah, porque eu não vou conseguir sem o Waze. Ele falou assim, olha só, o Waze tá aqui para te facilitar a vida. Mas você tem que saber navegar sem ele. E aí ele falou, olha o perigo. Sabe? Então assim, te facilita, mas olha que loucura. Então ela te paralisa. Então, ou seja, eu não tenho bateria, não tenho Waze, me paralisou, eu não posso mais ir. Gente, ele falou, cara, aí nessa hora ele falou, nossa senhora, que desesperador que foi aquilo. Aí ele falou assim, moral da história, eu fiz meu filho entrar dentro do carro e ir seguindo a placa. Porque, poxa vida, né? Você usou o aplicativo. É isso, pois é. Maravilhoso, entendeu? E ele contou a história. Aconteceu com ele. Então, assim, Não, olha que loucura, cara. Nossa geração, os mais novos, que eu espero que tenha muita gente mais nova aqui nos ouvindo, nos assistindo, mas a nossa geração, quantas vezes a gente já não falou, não sei você, mas eu vi e me falou, gente, como a gente fazia? Com um guia. Usava o guia. Você lembra? Aí vinha página. Agora continua aqui na página 58. Aí você ia lá na página 58 e vinha. Era assim. Dava certo. Dava certo. Segue placa. Confiando. Gente, nossa, teve uma vez. Placa na indicação para no. Tem uma vez com um amigo meu também. Olha, gente, é coisa de louco, né? Um amigo meu perdeu o retorno. Tava viajando. Aí tinha que passar. Perdeu a entrada. Tinha que sair de estrada, trocar a entrada. Perdeu. Ele me ligou. Falou, olha, perdi aqui a entrada pra estrada tal, o que eu faço? Falei, pega o retorno. Procura o retorno mais perto, e pega o retorno e volta. Ah, tá bom. Sabe, olha aqui, é uma loucura. É uma loucura, gente, é uma loucura, mas é isso. Gente, pelo amor de Deus, usem muita tecnologia, mas tem uma base. É isso aí. Né? E se cuidem. Eu tô adorando esse papo. Eu acho que o mais legal desse papo é ter uma pessoa como você, que já há tantos anos trabalha assim nessa construção, né, do mundo digital. E consegue ter essa visão do que está por trás de tudo isso, do que a gente pode fazer ainda sem o mundo digital, para inclusive usar melhor. Você falou bastante agora da inteligência artificial e a gente tem falado muito do letramento, né? Eu acho que tem a questão profissional, é inegável. Sem o letramento dentro do que a gente faz profissionalmente, a gente não vai construir ambientes seguros ou noções de segurança para que as pessoas naveguem pelo mundo digital de maneira segura. Mas a gente eu queria falar só assim, acho que a gente está encaminhando aqui para o encerramento, falar um pouquinho do conhecimento que nasce já com essas gerações novas, que é a geração que já nasce com o touch, com o conhecimento completamente à disposição, e da conexão que elas têm com as gerações mais velhas. Não estou nem falando com a nossa geração que faz a ponte, mas com a geração mais velha, né? Me ensina. Minha mãe fala isso o tempo inteiro. Ela falou, ainda bem que tem a minha filha com 5 anos agora, que daqui a pouco ela já pode ensinar. Como que a gente faz essa conexão para a gente não desestimular e, muito pelo contrário, estimular essa geração mais velha a utilizar com segurança, sem sobrecarregar de tecnologia a geração mais nova? Você pensa? Nossa, essa pergunta é complexa, né? Essa hora para encerrar, a gente devia ter começado por ela, né? Ela é complexa, porque quando você fala de gerações, primeiro que assim, aí de novo, gente, desculpa, mas eu vou voltar nas pessoas, né? Porque aí eu vou trazer para o meu mundo do meu trabalho.
eu tenho na minha equipe todas as gerações possíveis. E cada geração, ela tem uma característica, né? Outro dia até a gente estava conversando sobre determinada pessoa e aí, porque eu queria que essa pessoa tivesse um comportamento X e Y. Eu falei, gente, olha só, quantos anos a pessoa tem? A pessoa tem 55 anos. Eu falei, olha só, essa geração não apresenta esse tipo de comportamento. Porque ela foi criada completamente diferente de uma geração de hoje. Sabe, é uma geração que respeita muito a hierarquia. Muito, muito, muito. É uma geração que não vai querer passar por cima de você. Não vai. É diferente de uma outra geração de 20 anos que a pessoa bate na tua porta e fala assim, me dá um feedback. É muito diferente. E aí você tem as outras gerações do meio. Então, assim, eu acho que talvez aqui, quando você fala de conexão, né, tipo de filho, da tua filha com a tua mãe, eu acho que é mais na relação mesmo que a gente constrói como ser humano. E aí, a tecnologia, ela tá ali, de novo, como uma ferramenta. Então, eu acho que passa mais de novo pelo ser humano, por aceitar e buscar e se integrar, do que qualquer outra coisa, né? É sobre isso. A sua mãe tem que estar disposta e a sua filha tem que estar disposta. Então, de novo, sobre a conexão humana no fim das contas. Eu acho que a melhor resposta que eu posso te dar para isso é essa. E aí, de novo, a gente volta na conexão humana. Então, moral da história, gente, segurança cibernética é sobre conexão, é sobre conexão, né? Conexão digital ou humana, e na verdade as duas têm que andar junto. Eu adorei esse papo. Eu adorei essa conversa. Eu tava, quando me falaram que era você que vinha no podcast, fiquei muito feliz de poder falar com você, porque eu já conheço você no trabalho. Mas eu acho que foi sensacional. Para mim foi sensacional te conhecer aqui também, ir para esse lado pessoal e saber que quem manja muito de tecnologia, gente, também tá ali vivendo, pensando sobre aquilo, buscando no dia a dia. É isso aí. Se eu puder abusar a última vez para você, queria suas últimas gotas de sabedoria aqui, como, assim, de tudo isso que a gente falou, como é que a gente encerra esse papo e a mensagem que fica para quem aqui está assistindo a gente, está ouvindo a gente, por favor. Eu acho que, de novo, né, a gente precisa fortalecer o ecossistema. E o ecossistema é feito de pessoas. Né, eu falo que até na empresa a gente é CNPJ, mas é o CPF, né? Eu até falo, gente, eu nunca vi as pessoas deixarem a empresa, as pessoas deixam as pessoas, né? Então, pensando nisso, trazer esse comportamento que é do físico para o digital, né? O comportamento seguro do físico para o digital. Pensando em, claro, como é que eu uso de maneira, né, que eu consiga extrair o melhor possível da tecnologia ao meu favor, mas que eu também tenha os cuidados com essa tecnologia, seja ela qual for. Então, de novo, né, como é que eu crio uma senha segura, como é que eu exponho menos os meus dados, como é que eu, né, me policio daí, me educo para não cair em golpes, né? Então, de novo, sair do automático, pausar mais, pensar mais se aquilo faz sentido, se não faz sentido, e é mais sobre isso, né? E, de novo, segurança é confiança. Então, quando você perde a confiança, você acaba não usando mais aquilo. E eu acho que de forma alguma a gente não deve usar, a gente de novo tem que usar com parcimônia, né? Porque tudo demais faz mal. Te agradeço demais. Isso aqui, principalmente a sua disponibilidade de dividir com a gente para construir esse conteúdo que a gente compartilhou aqui hoje, que é tão relevante para o nosso dia a dia, vai ficar cada vez mais relevante. Não adianta mais a gente pensar no futuro, o futuro já está aqui. Já está aqui. Já tá. Não é futuro mais, gente, é presente. Então, estejam presentes. Porque estando presente, você toma decisões conscientes. E tudo isso que a gente falou, todo esse conhecimento, você acaba utilizando. E outra coisa, seja curioso. Seja curioso. Então, assim, não conheço sobre o tema, pesquise. Hoje o conhecimento está à disposição. Né? Pesquise em fontes
né, confiáveis, não vai, né, também colocar aí, deixar a IA alucinar e sair achando que aquilo é verdade. Então a gente tem que fazer um certo filtro aí de como que a gente usa a informação e ver realmente se ela é válida. Mas é isso. Obrigada, eu que agradeço, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada, Lucy. E se você gostou desse conteúdo, aprendeu com esse conteúdo aqui com a gente juntos, eu aprendi muito hoje, espero que vocês também. Conta aqui pra gente nos comentários desse episódio. Se ficou faltando alguma coisa que vocês gostariam que a gente tivesse conversado, fala pra gente também, quem sabe num próximo episódio aqui a Lucy volta pra gente conversar mais sobre isso, ou outro convidado, outro apresentador, mas a gente vai continuar falando sobre isso o tempo inteiro, porque a mensagem é essa. A gente vai continuar conectada, a gente vai continuar navegando pelo mundo digital sem medo, sem restrições, sem complicações, com segurança, com liberdade, com responsabilidade. E aproveita e conta também nos comentários o que você faz, qual é o seu autocuidado na segurança digital, ou um autocuidado que você aprendeu aqui hoje com a Lucy e que você vai passar a praticar. Compartilha o link desse episódio com quantas pessoas você achar necessário. Vamos, já que a gente está falando de conhecimento, já que a gente está falando de usar a tecnologia, extrair o melhor dela, vamos também então disseminar esse conhecimento, compartilha esse conteúdo e já passa a seguir o VisãoCast, porque assim você vai estar sempre por dentro das nossas conversas e a gente vai sempre aprender juntos, tá bom? Muito obrigada pela parceria de hoje, obrigada mais uma vez, Lucy. Até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.